Olá, ouvintes! Eu sou a doutora Jaqueline da Mata, médica pós-graduada em psiquiatria, e estamos aqui no programa Equilíbrio Feminino. Hoje eu estou com uma convidada muito especial, a psicóloga Ana Laura Freitas, e nós vamos falar sobre uma questão muito importante, que é a violência contra as mulheres. Ana, primeiro se apresente, por favor, e para a gente poder depois falar sobre esse tópico. Tá joia. Primeiro eu quero agradecer o convite, muito obrigada, é uma honra estar aqui com você. Muito obrigada. E com o pessoal aqui da rádio. Bom, meu nome é Ana Laura Freitas, eu sou psicóloga clínica, estou fazendo especialização de neurociências na UFMG agora. Tenho uma formação em ACT, que é terapia de aceitação e compromisso. E antes disso eu já tenho assim um histórico no mundo corporativo, né? E foi aí no mundo corporativo de 15 anos, dicas de passagem, né? Que eu percebi o quanto que a gente, né, mulher, a gente precisa às vezes se diminuir para caber em alguns espaços, né? E como isso afeta a gente em uma série de questões. E aí, né? Depois, com a psicologia, eu fui perceber que não é só no mundo corporativo, né? A gente é uma série de violências nas mais diversas esferas em que a gente está, né? E é claro que violência contra a mulher é um tema que eu me dedico muito a estudar, desde que ainda na faculdade eu fui fazer meu estágio na DEAM, na delegacia especializada de atendimento à mulher e ao idoso, mas meu estágio foi de acolhimento à mulher que estava em situação de violência, né? E a partir daí foi como se eu tivesse tirado uma venda dos meus olhos, né? Eu comecei a enxergar as coisas em relação a isso, a nossa socialização, a nossa maneira de ser, né? Toda essa questão de violência de uma forma bem mais clara, né? E aí eu me apaixonei pelo tema, eu não parei mais e hoje eu me dedico a atender mulheres, né? Como você sabe, que sofrem abusos, que tem histórico de abuso desde a infância até na vida adulta, mulheres em relacionamentos abusivos, né? Não atendo só mulheres com esse perfil, mas o meu foco maior é esse, sim. Entendi. Ai, Ana, muito bom. Então você tem uma experiência, uma vivência muito grande nessa área sobre a violência contra a mulher, né? E até pra gente começar, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer é sobre... Porque a gente, quando fala violência, a gente pensa que é só a violência física, agressão física. Mas existem diversas formas de violência contra a mulher, né? Sim. E me explica isso então melhor, Ana. É importante a gente falar isso porque muitas vezes, né, a gente pensa que é aquele momento ali da violência física, né, da mulher ser machucada pelo parceiro, mas não. A gente tem a violência patrimonial, que é tirar o acesso da mulher, né, ao seu próprio salário, né, até acesso aos bens, às vezes, do casal, né? A ela deliberar sobre o uso daquilo ali, do dinheiro, né? É tirar o acesso da mulher àquilo que ela tem direito em termos patrimoniais, né? Temos a violência psicológica, né? Que é humilhação, né? Fazer a mulher duvidar daquilo que ela sente, daquilo que ela pensa, né? Diminuir tanto a mulher que a autoestima dela simplesmente fica em frangalhos, né? Temos a violência moral, que agora com a internet e com as redes sociais a gente vê muita exposição, né? Que é colocar realmente a mulher numa situação de exposição, né, que coloca em dúvida, né, a própria moral da mulher, expõe ela de uma forma vexatória, né, e também temos a violência sexual, né, que é a violência que a gente é a mais conhecida talvez, né, que é forçar a mulher, né, a ter atos libidinosos, né,
E a gente precisa falar que dentro dos relacionamentos isso também acontece. Não é só, né, o consentimento para ter atos sexuais, né? Ele não é fora, é dentro do casamento, dentro de relacionamentos de muito tempo, isso também acontece, né? Forçar a mulher quando ela não quer, né, é também uma violência sexual. Né? E a gente precisa falar essa palavra, é estupro. Sim, e é um tabu, né? Isso que você tá falando é um tabu, ainda principalmente dentro dos relacionamentos, né? Amorosos, dentro de um casamento, de um namoro, né? Porque às vezes acontece isso e a mulher não entende muito bem, né? Fica até meio confusa sobre... Exatamente, e esse sentimento de confusão é muito comum. É muito comum na mulher que sofre abuso. Né? Ela fica assim, gente, mas como? Será que é mesmo? Né? Será que é o que eu tô pensando e tal? E aí ela, às vezes até ela não fala sobre isso, né? Porque tem a questão da vergonha, a questão da culpa, porque ela já tá digamos, num ciclo ali de acontecimentos, né? Que ela começa a achar que ela é culpada por aquilo que está acontecendo, quando na verdade não é. E isso acaba ajudando com que ela fique quieta, ela se silencie. Não denuncie, não ajuda. Às vezes continua, né, nesse relacionamento, mesmo nesse ciclo de violência, exatamente, né, Ana? Isso. Tipo assim, que às vezes... E quais situações você vê que é mais difícil a mulher reconhecer que ela tá numa situação de violência e pedir ajuda? Olha, nunca é fácil, sabe, Jaque? Mas quando a mulher, geralmente, ela vem já de um histórico desde pequenininha, dentro da família dela, e que ela já, digamos, entre aspas, se acostumou com aquilo ali. Ela cresceu sofrendo violência, e aí ela tem mais propensão a se envolver com relacionamentos abusivos. E aí, de alguma forma, ela normaliza aquilo. E aí vem a violência psicológica. Né? Ela já veio sofrendo essa violência psicológica. A vida toda, então, né? Ela fica sempre muito confusa. Confusa por quê? Porque ela duvida o tempo inteiro das coisas que ela sente, do que ela pensa, do próprio julgamento, né? Por isso que é importantíssimo buscar ajuda. E eu digo assim que a ajuda profissional, o psiquiatra, o psicólogo, né? Ele entra no jogo, né? Para ajudar sim essas mulheres a saírem do relacionamento, a se reconstruírem, porque a saúde mental dela está em frangalhos. Né? A questão da autoestima, da autoconfiança, então precisa haver uma reconstrução disso aí. Isso leva tempo, né? Mas é totalmente possível. Não, igual você está falando, impacta toda a vida da mulher, né? Saúde mental, saúde física, né, Ana? Impacta no trabalho, então a mulher vai ter uma repercussão grande na vida da mulher, a questão da violência, né? Sim, total. Vai perpassar com toda a vida dela, né? Totalmente. E outra coisa, não é só a vida dela. A vida dela, que é terrível, mas tem aquele efeito onda, né? Quando você joga uma pedra na água, aquilo vai se propagando, né? Propagando. Tem a mulher, os filhos, se ela tiver, né? Trabalho, né? Sim. Claro que a performance dessa mulher no trabalho vai cair muito, e aí entra o que eu falo, a necessidade urgente das empresas levarem, né, educação em relação a isso, a relação a gênero lá para dentro, e também programas de saúde mental, de acolhimento, né, para debater isso de forma clara. Isso é muito importante, porque cai isso sim, aí a gente vê que tem uma implicação financeira e social, porque se essa mulher perde o emprego, como que ela vai sair dessa relação? Né? E isso é um dos fatores que faz com que seja difícil com que ela rompa com essa relação. A mulher dependente financeiramente, fica muito difícil para ela. Para ela sair, né? Se ela não tiver uma independência financeira, os meios, que ela vai ter medo, vai ter receio, como é que ela vai se sustentar. Sim, porque a gente sabe que é difícil. É difícil, né? Totalmente.
E dessa dinâmica até que você falou, né, familiar, que impacta também as crianças, né, os filhos que tiver, né, que aí já começa a crescer nesse meio e isso vai geracional, né, até uma coisa geracional, né. Exatamente. Porque aí o filho já cresce naquele ambiente, já naturaliza, normaliza ali a violência, então quando a mulher cresce, ela também, né, se ela for, vai, às vezes, infelizmente, acaba até repetindo esse ciclo, não é? Exatamente, pode reproduzir. Reproduzir, não é? Reproduzir a violência dentro de casa, né? Os meninos reproduzem essa violência que eles testemunharam nas próprias relações. Porque a gente, né, você sabe muito bem disso, a gente repete aquilo que a gente aprende. Nós aprendemos as coisas porque a gente vê, porque a gente vive as coisas, né? E aí a gente meio que sai fazendo aquilo ali, sem até saber porque a gente está fazendo, mas a gente assimilou aquilo, né? E desde pequeno, e aí quando a gente cresce, é aquilo que eu aprendi, né? É aquilo que o meu cérebro aprendeu a processar, é aquilo que é familiar para mim. Então aquilo de alguma forma, mesmo que seja prejudicial para mim, aquilo ali é reconfortável. Então o processo de acolher essa mulher, de tratar essa mulher e a família é exatamente de desaprender o que foi aprendido. Desaprender e tipo... Então o tratamento envolve toda a família, sim, né? Não é, tipo, você tem que, né? Às vezes eu sempre indico, olha, leva o filho pro psicólogo também, a criança que testemunhou aquela violência também precisa de acompanhamento. Exatamente. E uma coisa importante que a gente tem que falar, porque o ideal, né, é que os homens agressores, eles também passem por um processo de serem recebidos, acolhidos. De tratamento psicológico, né? Psiquiátrico, sim, né? Porque eles aprenderam aquilo ali de alguma forma. Né? Então, aí, essa série Adolescência, né? Que tá todo mundo falando da Netflix, né? O que tem que ser falado isso com muita clareza, gente. Trazer os homens pro debate mesmo. Conversar, chamar eles para conversar, porque trazer para eles os fatos para que haja desconforto em relação às ideias que são introjetadas, internalizadas, né, neles, para que eles questionem aquilo. Porque, na verdade, quando um homem perde a liberdade porque ele tirou a vida de uma mulher, né, qual é o sentido disso? Né? Isso aí também está causando sofrimento para eles, é pesado para ele também. Né? Então, é chamar todo mundo para conversa. E aí entra realmente o papel dos estados, políticas públicas, né? Sim, desde a escola, né, Ana? Às vezes começar na escola, isso aí. Começar nas escolas, projetos né, para as crianças já serem socializadas com uma outra... Trazer a família da comunidade, conversar sobre isso, sobre... Né? Isso realmente faz uma família feliz? Nossa, porque isso às vezes a gente vê, eu não, né, mas a gente vê tanto assim como que impacta, né, a questão na criança, na mulher, no adoecimento, né, Ana, como que isso gera um sofrimento, tipo assim, um afastamento, às vezes a gente viu aí, né, aqueles dados mostrando que o número de afastamento, e às vezes a mulher, por estar sofrendo uma violência, tem que se afastar do trabalho, que ela não vai dar conta, tá ali com o psicológico abalado, com a saúde mental abalada. Aí isso, olha que impacto que isso tem até econômico, assim, a gente pensando exatamente. Tem impacto social e econômico, né? Não é só pra pessoa em si, né? Não é só, tipo assim, a gente pensa que é só o indivíduo, mas é toda a sociedade abalada. O problema de saúde pública. É um problema de saúde pública. A gente igual aquela pesquisa que a gente estava conversando da UFMG, né? Porque teve uma pesquisa do UFMG. Da doutora, né, agora. Como é que é o nome? Como é que é o nome dela? Nádia Vasconcelos. Ela foi orientada pela doutora, nossa, esqueci, ela é super famosa, Débora Malta,
da Faculdade de Enfermagem, do Programa de Saúde Pública, né, da UFMG. E aí, nessa pesquisa, eles falam exatamente isso aí que você está falando. Do impacto econômico. De como que isso atinge várias esferas, né? E de que é sim um problema de saúde pública. Tanto que a pesquisa foi feita no programa de saúde pública. De saúde pública. Né? Não, Ana. Não, vamos até falar mais sobre essa pesquisa, que é muito importante, no próximo bloco. Sim. E a gente trazer também, acho que é importante a gente falar como identificar os sinais de que está num relacionamento de violência, assim, né? Algumas situações, como pedir ajuda também, que é super importante, como pedir ajuda. Aí a gente fala mais dessa pesquisa sobre esses temas. Sim, vamos lá. Então voltamos aqui daqui a pouquinho. Estamos de volta aqui no programa Equilíbrio Feminino, hoje falando sobre violência contra a mulher. E estou aqui com a psicóloga Ana Laura Freitas e nós vamos dar uma sequência, né? Nós conversamos no primeiro bloco sobre os tipos de violência, né? E agora nós vamos falar dos sinais de alerta mas a princípio continuar falando sobre a pesquisa da UFMG, né? Sim. Pesquisa em saúde pública, né? Vamos falar, porque eu achei, você me mandou e eu gostei bastante, assim, das informações que eu vi na pesquisa, Ana. Vamos dar uma passada na pesquisa? Eu anotei os dados, porque como é recente, eu não memorizei. Então aí eu trouxe uma colinha aqui e a gente vai falar sobre isso, né? Sim. O nome da pesquisa é A Carga da Violência contra Mulheres no Brasil, né? E ela mostra que a violência realmente não afeta só a mulher, né, que a sofre, mas toda a sociedade. Né? Que a mulher que sofre violência, ela tem consequências físicas e psicológicas, né? As psicológicas, né, para a saúde mental é depressão, ansiedade, TEPT, que é o transtorno de estresse pós-traumático, né, levando até a tentativas de autoextermínio. Sim, então, olha como que é grave, né? E isso assim, sem falar quando não culmina no feminicídio mesmo, sim, né, que é terrível. Então os efeitos quando a mulher está grávida, você já imaginou? São piores na gestação, podendo levar, inclusive, à interrupção dessa gravidez. Olha que coisa triste. Olha que, nossa, gente, o trauma que isso causa na mulher. Né? E assim, as mulheres que são submetidas à violência, elas têm mais chances, né, de desenvolver transtorno por uso de substância, né? De começar a abusar de álcool, de drogas. Né? Então é realmente coisa séria mesmo, né? Então assim, físico, quando a gente fala em problemas físicos, cefaleia, né? Dores abdominais, lombares, fibromialgia, insônia grave, né? Uma insônia grave mesmo, síndrome do intestino irritável, e aí a gente já falou de depressão, né? E a gente também tem evasão escolar, perde o emprego porque ela não consegue performar bem, aí a gente cai naqueles problemas sociais, né, porque ela vai ficar mais dependente ainda do parceiro abusivo, aí alimenta esse ciclo de violência, né? E aí a gente tem dados importantes, né, números, que quando a gente vê número, a gente vê a proporção da coisa, né? No mundo, 26% das mulheres com 15 anos ou mais, elas já sofreram violência física dos companheiros. Nossa, é muito alto, Ana, nossa. 10% enfrentaram esse problema nos últimos 12 meses. Né? Então, aí, quando a gente pensa, né, meninas de 15 anos podem estar passando por isso já. Né? E a violência no Brasil, né? De mulheres atendidas nos hospitais e nos postos de saúde, isso aqui me deixou bastante, assim, chocada, né? 37,5% sofrem violência dos parceiros íntimos, mas aí vem aquilo que eu falo, né, que a gente precisa educar realmente as famílias e falar das relações familiares, né, de que o abuso realmente acontece nesse ambiente, né? 25,4% dessas mulheres sofreram violência de um familiar. Nossa. Pai, irmão, primo, tio. Alguém próximo ali do círculo familiar dela, que a gente pensa que é só de um estranho na rua, né? Que a gente está em casa, a mulher está em risco. E agora você vai ver que é dentro da casa que elas são as mais vitimadas. 63,5% dos abusos acontecem na residência.
Entendi. Nossa. Então, assim, a gente tem que Tem que falar de falar de família, família. tem que falar de relação familiar mesmo, tem que abrir para isso, né? Então, assim, tem que ter também um recorte de raça, um recorte social. Né? Mulheres que ganham um salário mínimo, elas têm muito mais chance de sofrer violência. As mulheres negras, que a gente sabe que estão nesse extrato social, elas sofrem muito mais. 55% dos casos de violência estão aqui nesse extrato. Né? E a conclusão da pesquisa é de que tem que haver sim, um enfrentamento intersetorial, envolver a sociedade toda, né? Com políticas públicas de proteção e sensibilização focadas nos grupos vulneráveis. Né? Então, eu gostei muito dessa pesquisa. Eu vou falar assim, olha, Nádia, se você me ouvir, a gente tomar um cafezinho, hoje a gente quer conversar. Quem sabe eu até chamo ela, será que ela aceita vir participar pra gente falar? Você arrasou demais no seu doutorado, Nádia. Não, porque eu acho que é importante a gente falar, tá num veículo público, né, numa rádio, a gente falar sobre isso para alertar a sociedade e a gente, medidas, né? Com certeza. E assim, eu até pensando assim, acho que é importante a gente falar desse como identificar essas violências, os sinais, né? Que assim, às vezes para a mulher é confuso. Como que ela vai perceber, Ana? A primeira coisa, né? A gente estava conversando aqui no intervalo. Você se sente leve? Você se sente feliz? Isso. Você se sente à vontade com seu parceiro? Então é um bom sinal. E são sinais de que a coisa tá boa, né? Ou vamos colocar o termômetro. O termômetro tá mais para leveza, para felicidade, para aquela sensação de parceria gostosa, ou você se sente mais angustiado, com aquele peso no coração, né? A ansiedade. Nossa, vai chegar. Meu Deus, será que ele vai estar calmo? Como é que ele vai estar hoje? Né? Olha só, gritou com você? Quantas vezes isso se repetiu? Ele já te empurrou? No momento de uma discussão acalorada, ele gritou e andou pro seu lado, te ameaçou fisicamente? Agora, se ele já encostou a mão em você, meu bem, aí você realmente tem que estar muito alerta, né? E quanto a questões, por exemplo, ele não encostou a mão em você, mas ele te diminui, né? Ele fala que você não é bonita, ele põe em dúvida a sua competência naquilo que você faz, né? Ele ri de você de alguma forma, ele debocha de você, ele não faz com que você se sinta confortável sendo você, né? Com o seu próprio corpo, né? Isso aí também são questões que você tem que observar, né? Ele é um homem que faz você se olhar no espelho e se sentir linda, ou ele é um homem que faz você se olhar no espelho e falar assim, nossa, eu não sou uma mulher bonita, eu não sou suficiente para ele. Então, alerta. Sim. Não, e às vezes uma coisa que eu vejo nesse ciclo, assim, que às vezes é um ciclo de violência, né? Que às vezes, igual você falou, às vezes ele chega um dia bem, um dia tá flores, chega fofo, carinhoso, e no outro dia já tá nervoso, tipo assim, violento, assim, com as palavras, o jeito de ser. Isso até confunde, tipo assim, a mulher que ela fica assim, gente, tipo assim, às vezes sou eu que tô interpretando errado, será que o problema não tá comigo? Porque ele já faz você achar que você é o problema. Que você é o problema. E inclusive você falou isso, o ciclo de violência é assim, né? O ciclo, ele tem o momento ali, né? De que o pessoal fala da lua de mel. Isso, essas fases que eu queria lembrar. Aí depois vem a fase de tensão e depois vem a fase de agressão. Aí ele vai... ele se arrepende, ele pede perdão, nossa, eu vou mudar, eu te amo, isso é importante pra mim, flores e champanhe, tererê e tororô, né? E vem aquela fase, né, que é a lua de mel, aí de repente vem a tensão e depois vem a agressão. E aí a tendência é que esses períodos aí, né, esses momentos, eles vão ficando cada vez menos espaçados. Isso vai repetindo mais rápido ali, né? O ciclo vai girando mais... Tipo, né, então... E assim, se a pessoa, a ouvinte tá aqui, tá percebendo que tá nesse ciclo aí de abusivo, de violência, qual deve ser o primeiro passo? O que você daria, assim, de primeiro passo pra ela sair dessa situação, conseguir... Romper o silêncio. Romper o silêncio. Qual é a pessoa que você confia
que vai estar do seu lado para te ajudar a sair disso. Quem é? Uma amiga, uma pessoa da família que vai te ajudar, né? Vai te ajudar a te proteger. Porque a primeira coisa é você ter alguém do seu lado. Sim. Né? Você contar com uma pessoa para estar do seu lado, para te apoiar. Né? Até que nesse momento de fragilidade emocional, ela fala assim, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Te ajudar ali. Né? A encaixar as peças do quebra-cabeça. E sim, você tem que ir fazer uma denúncia. Né? Se a coisa tá crítica, se ele te encostou a mão, delegacia de mulheres. Ali também eles têm condição de te encaminhar para alguma coisa. Agora, se não, se o negócio tá no psicológico, é uma coisa até mais refinada. Né? Você precisa buscar a ajuda de um psicólogo especializado, conversar com um psiquiatra, essa pessoa que está te ajudando, sabe? Vocês vão procurar aí uma rede de apoio. Existem grupos, né, de terapia para mulheres que sofrem violência. E o importante é que, se for preciso, colocar uma advogada especializada também. Tem advogadas hoje especializadas nesse tipo de demanda. Né? Então, tem que quebrar o silêncio, tem que, sabe, a culpa nunca é sua. Não importa o que as pessoas dizem. Não é sua. Sim. Jamais. Ótimas orientações, Ana. E nós vamos agora para o intervalo. Voltamos no próximo bloco para falar sobre as redes de apoio, medidas legais e a importância do acolhimento às vítimas. Então, continuem nos ouvindo e voltamos com o programa Equilíbrio Feminino em alguns instantes. Olá, ouvintes! Estamos de volta com o programa Equilíbrio Feminino, hoje falando sobre violência contra a mulher. Hoje a Ana Laura, psicóloga, está aqui comigo, né, pra gente conversar sobre esse tema. E Ana, a gente agora, né, vamos falar sobre as redes de apoio e proteção e sobre, né, o acolhimento às vítimas. O que as mulheres podem fazer para se proteger? Quais são né, que eu sei que a gente pode, né, procurando a delegacia de mulheres, né? Quais que são os encaminhamentos que são dados? Como é que funciona? Porque às vezes a mulher tem até essa dúvida, né? Como é que... Sim. Porque isso não é muito divulgado, né, Ana? Como é que funciona? E aí, vamos supor que ela realmente foi à delegacia fazer um boletim de ocorrências. Ali na delegacia há uma série de encaminhamentos, né? Por exemplo, se ela está machucada, eles vão fazer exame de corpo de delito, vai ter médicos que vão atender e tal, né? Além disso aí, a mulher também pode ter acesso ao CIAM, que é o Centro Integrado de Atendimento a Mulheres, né? Tem casas de apoio, casas de acolhimento, que eu não vou falar o nome nem endereço por questões de segurança. Mas eles encaminham lá na delegacia da mulher. Na delegacia, e assim, você tá querendo saber mais? Procure no Google, né? Belo Horizonte, Centro de Atendimento à Mulher em Situação de Violência, porque existe sim os abrigos. Abrigo, então, a gente não pode nem sonhar em falar, né, onde tá, porque realmente são lugares assim protegidos, né? E tal. E aí, você também pode procurar algum profissional que trabalha com mulheres assim, advogadas, psicólogas, né? Que elas vão te falar, olha, tem um grupo de atendimento ali, um grupo terapêutico, tem lugar onde você vai poder ser assistida, onde você vai se fortalecer emocionalmente para isso, né? Existe o Centro Risoleta Neves também, o CERNA, que ele tem atendimento jurídico e psicológico. Aqui também é bacana. Nesses, assim, dá pra gente falar assim, que é aberto. Que é aberto, que é público, né? Tipo... Mas, assim, se você for procurar o psicólogo que trabalha com isso, ela vai te ajudar a te encaminhar, te orientar. Aí, se você realmente tem uma condição, né, de ter o acompanhamento de um psicólogo, de um psiquiatra, de um advogado, partir para isso aqui. Isso. Não, eu acho que mesmo mulher que não tem, pode procurar pelo SUS, no centro de saúde, né?
no centro de saúde, a equipe, né, Sim. vai fazer os encaminhamentos, né? Porque tem também psiquiatra pelo centro de saúde, né? Sim, Tem assistente claro. social, psicólogo. Então, ali também, né, a mulher que não puder, né, particular, mas ela tem essa ajuda também Sim, no das sistema políticas único públicas. das políticas públicas, Sim, né? sim, isso tem sim, com certeza. Mas não ficar, sabe? Não, é buscar realmente romper com isso aí. Romper com esse isso. ciclo, né, Ana? Exatamente. Não, criar realmente, né, coragem para você ter uma vida digna. Porque não importa o que as pessoas digam, todas nós merecemos ter vidas dignas. Todas nós. Então não importa o que digam pra você, você merece ter essa vida digna. Né? Você merece ter uma vida livre, você merece ter uma vida onde você bate a cabeça no travesseiro à noite e durma. Tranquila, sem medo, né? Sem medo. De direito humano. Sim. Né? Quando a gente fala de violência contra a mulher, a gente está falando de assegurar às mulheres direitos humanos. E o direito humano é o quê? Que o ser humano tenha uma vida digna com acesso a tudo que a gente precisa para ter realmente uma vida digna. Né? Então, sofrer violência é um atentado contra a dignidade humana. Não podemos aceitar isso, definitivamente. Né? Então, sim. E é papel também, a gente estava falando, né, da sociedade de proteger, de combater, né? Proteger a mulher, de combater a violência, né? E agora vamos um recadinho para as nossas manas aqui. Sim. Vamos não julgar a mulher que está sofrendo violência de jeito nenhum. Sim. Outras mulheres não julgando... porque você caçou, porque você fez isso. Não, gente, nada justifica. Sim. Nada justifica. Né? Então vamos ajudar, vamos acolher, vamos dar a mão para a mulher que sofreu violência. Vamos sair desse lugar de ficar, né, apontando o dedo, né? Criticando, não dá, não dá, não. Eu acho que o que mais que essa mulher precisa nesse momento é desse acolhimento, né? Porque ela já tá em casa já sendo massacrada ali, já, né, sofrendo todo esse tipo de violência, então ela precisa lá de fora ter esse apoio, né, encontrar esse apoio. Tá sentindo mal o suficiente, não precisa de mais ninguém, né, empurrar pro buraco mais ainda, né. Então acho que acho que é muito importante essas políticas públicas que a gente tem, não é há tanto tempo, né, Ana? Que a lei da Maria da Penha foi 2006, agora eu tô na dúvida, agora me deu uma dúvida. Mas assim, é por aí, é muito recente. É muito recente, já que tem pouquíssimo tempo que deixou de ser lei, parece, eu quase caí das pernas quando eu fiquei sabendo que até pouquíssimo tempo o homem poderia contestar um casamento se ele soubesse que a mulher não era virgem. É uma coisa assim de cair das pernas, entendeu? Em 1956, se não me engano, a mulher ainda tinha que pedir autorização ao marido, ao pai ou ao irmão responsável, entre aspas, que fosse homem, para viajar de avião, de ônibus. Sabe? Gente, ela não era dona de si própria, né? Da própria vida. Então, assim, existe aí, quando a gente fala de violência da mulher, a gente tem que falar também de um sistema de séculos, né? Que coloca a gente nesse lugar de dependência, de precisar de aprovação, né? Então, quando a gente fala de liberdade da mulher, a gente está falando de uma construção, né, de romper com determinados pensamentos. É uma construção para a sociedade, mas também é uma construção nossa. Da gente aprender a questionar as coisas que foram ensinadas pra gente. Questionar como isso realmente está sendo bom para mim? Isso está me ajudando a crescer? Isso está me ajudando a viver uma vida que vale a pena? Né? Isso também, gente, colocar a gente dentro de caixinhas que impede a gente de crescer e de viver uma vida do jeito que a gente quer, também é uma violência. Sim. Né? Então a gente precisa aprender a questionar essas coisas. Sim, a gente precisa, eu acho que a gente vive numa sociedade, às vezes normaliza certas coisas que a gente não questiona, a gente vai repetindo
E não questiona por que é assim, por que não, só porque sempre foi assim, a gente tem que questionar, assim, e eu acho que e lutar pela nossa, né, pelo nosso direito, a nossa independência, né, e eu acho que isso não é dado, assim, a priori, eu acho que eu vejo como uma conquista. É conquista, tem que ser, ninguém... A gente realmente, olha, quem veio antes de nós, nossas mães, nossas avós, bisavós, elas realmente precisam ser honradas. Sim. Porque se é difícil para nós, imagina foi para elas, né? Mas hoje, em 2025, aquilo que era colocado para elas, imposto para elas, não serve mais para nós. Né? Então a gente tem que começar a questionar para poder saber o que eu segui determinada norma, né, que era uma norma que a minha família usava fazer, né, e tal, minha mãe, minha avó, o que isso está trazendo de positivo para mim hoje, né? Faz sentido eu continuar seguindo isso? Então a gente começa a questionar essas coisas, a gente começa a ampliar os nossos horizontes aí. E fazer isso, gente, de forma alguma quer dizer que a gente está desrespeitando quem vem atrás da gente, não. A melhor forma de honrar essas mulheres que vieram antes da gente é a gente se aperfeiçoando, né? E tendo essa vida digna, né? Nos conscientizando que nós merecemos ter essa vida digna. Ai, Ana, que lindo. Você concorda? Eu concordo, que a gente tem que ter, tipo assim, a gente honrar, lógico, né, igual você falou, nossas avós sofreram, né, avós lá, os antepassados, que, igual você falou, que, né, que passaram por muito mais coisas, que hoje a gente tem a liberdade que elas nem sonhavam, né? Elas têm a liberdade, coisas que a gente pode fazer hoje, que elas, talvez estar aqui nesse programa, né, ter essa voz, ter era coisas que elas não poderiam, que não era para mulheres, assim, direitas, né? De nenhum. Olha assim, minhas duas avós, tanto a materna quanto a paterna, né, elas tiveram ali 12 filhos, vivos. Gente, Deus me livre. Vivos. A minha avó materna perdeu filhos, então 12. A minha avó paterna, ela ficou grávida 24 vezes. Gente, não, nem sonho, meu Deus do céu. Gente, sofrimento que... 24 vezes. Dessas 24 gravidezes, ela teve 11, né, os filhos. Os que sobreviveram. Um morreu adulto, já como também no caso da minha avó materna. Mas você já pensou? Ai, Ana, nossa, não. É outra, tipo assim, outra... Né? Então, assim... Né? A gente tá vivendo um momento de conquistas. E aí, a gente tem que ter muito cuidado com algumas ideias que diz que a gente precisa reviver coisas do passado. A gente tem que questionar e pensar o que é que realmente faz sentido. Pra mim, não faz. Sim. Né? Porque o passado foi muito mais duro, então cuidado pra não romantizar isso aí. O passado, né? Que às vezes a gente vê hoje algumas trends no TikTok, romantizando... tipo assim, como é que chama? Não dá aqui pra gente falar agora, mas isso é até para um próximo... Sim, para uma conversa, porque é perigoso, bem perigoso isso aí. Ana, estamos chegando agora ao final do programa e eu gostaria que você deixasse após essa conversa sobre esse tema tão importante, né, sobre violência contra a mulher, eu gostaria que você deixasse uma mensagem final para as nossas ouvintes, principalmente pensando assim, aquela ouvinte que está sofrendo violência, que está com medo, está angustiada, não sabe o que fazer. O que você gostaria de deixar, assim, que recado? Você merece o melhor. Você merece uma vida digna, onde você tenha paz, onde você tenha liberdade, onde você tenha leveza, alegria, segurança. Você não merece nada menos do que isso. Busque uma amiga, um familiar que vai ser vai estar disposto a te ajudar a dar os seus primeiros passos para você sair fora dessa relação abusiva, sabe? E vai, porque você não merece nada menos do que o melhor. Ai, lindo, Ana, muito obrigada. Obrigada mesmo pelo tempo. Eu que agradeço. Adorei sua participação aqui. Pra mim, e vamos falando disso, que eu fico entusiasmada. Aqui, Ana, até eu sei. Deixa até suas redes, compartilhe suas redes sociais, porque eu sei que você sempre fala, né, sobre esse tópico, até para os ouvintes poderem te acompanhar também. O Instagram é Ana Laura Freitas ACT. ACT.
C de cachorro, T de tatu. Ana Laura Freitas, ACT. Então, acompanhem ela, gente, e acompanhem aqui o programa também pra gente, né, sempre vamos aqui trazer temas importantes sobre saúde, bem-estar e autoconhecimento pra mulher, né, sobre as vivências da mulher. E aguardo vocês no próximo programa. Muito obrigada!